Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro fundamental do Espiritismo, da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós sabemos que há uma distância absurda do livro Gênesis, um livro hebreu, do povo hebreu, uma tradição oral cantada que criou aquela história de Adão, Eva, etc. e tal. A gente sabe, e a ciência sabe que não foi assim que aconteceu. Então, na Gênese do Espiritismo, a gente estuda como as coisas aconteceram de acordo com a ciência. E no último capítulo estudamos os sóis e os planetas, e hoje nós vamos ver os satélites. Então, sem demora, vamos começar o estudo. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, plano em que é maior a força centrífuga, e, por efeito das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que as gerou, como sucedeu a estes com relação ao astro central que lhes deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram o fato de ela se destacar do equador terreno e o seu movimento de translação no mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, tomou a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo com o centro de gravidade fixado na parte inferior. Então a gente começa a entender, como é que se deu o processo da criação dos satélites, E aqui especificamente estamos falando da Lua, A gente não encontra isso no livro da Gênesis original, claro, não vai falar sobre isso porque não tem conhecimento. Mas aqui lembrando que apesar de ter sido escrito por volta de 1850, traz revelações até à frente da ciência do seu tempo. Mas vamos continuar a leitura de hoje. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra e a constrangeram a conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior voltada para a Terra e as partes menos densas lhe constituíram o vértice. Se com essa palavra a se designar a face que, do lado oposto à Terra, se eleva para o céu, é o que faz que esse astro nos apresente sempre a mesma face. Para melhor compreender-se o seu estado geológico, pode ele ser comparado a um globo de cortiça, tendo formada de chumbo a face voltada para a Terra. Daí, duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar, uma, sem qualquer analogia com o nosso, porquanto lhes são desconhecidos os corpos fluidos e etéreos, a outra, leve, relativamente à Terra, pois que todas as substâncias menos densas se encaminharam para esse hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, sem águas e sem atmosfera, a não ser, aqui e ali, nos limites desse hemisfério terrestre, a outra, rica de fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Aí nós temos uma nota do Allan Kardec, vamos dar uma olhada aqui sobre estes ensinamentos, o que ele nos observa. Vamos lá. Esta teoria da Lua, nova inteiramente, explica, pela lei da gravitação, o motivo por que esse astro apresenta sempre a mesma face para a Terra, tendo o centro de gravidade num dos pontos de sua superfície, em vez de estar no centro da esfera, e sendo, em consequência, atraído para a Terra por uma força maior do que a que atrai as partes mais leves.
A Lua pode ser tida como uma dessas figuras chamadas vulgarmente João Teimoso, que se levantam constantemente sobre a sua base, ao passo que os planetas, cujo centro de gravidade está a distâncias iguais da superfície, giram regularmente sobre o próprio eixo. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, por virtude da sua leveza específica, se encontrariam acumulados no hemisfério superior, perenemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, seria desprovido de tais fluidos e, por isso, impróprio à vida que, entretanto, reinaria no outro. Se, pois, o hemisfério superior é habitado, seus habitantes jamais viram a Terra, a menos que excursionem pelo outro hemisfério, o que lhe seria impossível, desde que este carece das condições indispensáveis à vitalidade. Por muito racional e científica que seja essa teoria, como ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, somente a título de hipótese pode ser aceita e como ideia capaz de servir de baliza à ciência. Não se pode, porém, deixar de convir em que é a única, até o presente, que dá uma explicação satisfatória das particularidades que apresenta o globo lunar. Que interessante, nessa época, o que a ciência falava era isso, você entendeu? Eu não vou ficar repetindo, mas assim, que a Lua ela tinha um lado mais pesado que ficaria sempre voltado para a Terra e que do outro lado possivelmente existiriam os gases ou até cogitaram ter uma habitação de pessoas, né? Obviamente nós estamos falando de 1850 e pouco, então era só por observação daqui da Terra, por telescópios, por objetos, mas não se tinha ideia. Hoje a gente sabe que não é nada disso e que a teoria está errada e o Kardec deixa bem claro que era isso que se pensava na época, né? Então, mas como surgiu o satélite está corretíssimo. É só essa especulação do que tem lá. A Lua tem outra observação. A Lua é o único satélite natural da Terra. Atualmente, a teoria mais aceita para a origem da Lua surgiu em 1975. A teoria do grande impacto proposta pelo Instituto de Ciências Planetárias de Tucson e pelo Instituto de Harvard-Smithsonian de Astrofísica. Após a análise de amostras de solo e rochas lunares coletadas pelas missões Apollo, os cientistas chegaram à conclusão que há cerca de 4,5 bilhões de anos, durante a formação da Terra, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Essa violenta colisão lançou pedaços de rocha líquida para a órbita da Terra. A Lua teria se formado então a partir da condensação do material expelido por essa colisão, tendo ficado aprisionado pelo campo gravitacional da Terra. A Lua leva o mesmo tempo para girar ao redor de seu eixo e para orbitar em volta da Terra. Assim, a mesma face, o lado visível, sempre está voltada para a Terra. A quantidade da superfície que podemos ver, a fase da Lua, depende de que fração do lado visível está recebendo a luz do Sol. Allan Kardec, em suas palavras, já demonstrou a necessidade da observação direta da Lua para a confirmação de seus dados. Em 1959, a sonda soviética Luna 3 esteve na órbita da Lua, enviando mensagens do lado oculto, encerrando as especulações de que o campo gravitacional lunar seria mais intenso naquela face, tornando possível a existência de atmosfera e vida. Há uma dissimetria entre o lado oculto e o lado visível, uma vez que a crosta na face oculta atinge 100 km de espessura, enquanto na face visível só atinge um máximo de 60 km. Olha que interessante, né? Aí você vem falar assim, mas então os espíritos não sabiam disso? Gente, os espíritos não vão fazer o trabalho por nós. Eles não vão ficar falando, porque seria muito fácil, né? É muito fácil. Para que a gente vai trabalhar, construir telescópio, mandar sonda e astronauta para a Lua e tudo mais? Se os espíritos vêm e dão tudo de mão beijada. Então, as coisas que foram relatadas eram segundo a ciência da época. E os espíritos jamais vão destruir o conhecimento que a gente tem, mesmo que esteja completamente errado. Então a gente viu que Kardec, muito prudente como sempre, disse, só que isso é que a gente está observando aqui, pode ser que isso mude. E realmente só em 1975 é que teve outra teoria até da criação da Lua, né? E depois que pessoas foram para lá para descobrir que os dois lados não tinham oxigênio do mesmo jeito e que a Lua foi efeito de uma colisão de um outro
corpo celestial como o planeta Terra, e por isso que ela existe. Mas vamos seguir adiante, aí agora no item número 26. O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que ele se forma. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte, 40, ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel que, visto de longe, parece cercá-lo de uma como auréola branca. Essa formação é para nós uma nova prova da universalidade das leis naturais. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos, do mesmo modo que uma zona equatorial se escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se formou, em todas as suas partes, de moléculas homogêneas, provavelmente já em certo estado de condensação, e pode, dessa maneira, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo quase igual ao do que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso do que outro, uma ou muitas aglomerações de substância se teriam subitamente operado e Saturno contaria muitos satélites a mais. Desde a época da sua formação, esse anel se solidifica do mesmo modo que os outros corpos planetários. Bom, aí tem as teorias que eram aceitas da época, né? E que a gente, em matéria de ciência e descobrimento celestial, como eu já disse, os espíritos não vão fazer a nossa tarefa. Então, coisas que não são exatamente o que nós sabemos hoje, né? Seria impossível de prever e os espíritos não iriam revelar. Então a gente fica com as coisas boas, mas nós estamos falando da criação dos satélites. No próximo nós vamos falar sobre a criação dos cometas. Veja a imensa diferença entre essa Gênese e a Gênese original lá do povo hebreu, que diz que Deus criou o mundo em 6 dias e foi descansar. No último, como se ele precisasse de descansar. Tá bom? A gente encerra por aqui hoje. No próximo nós vamos ver sobre os cometas. Eu te espero. Até lá. Tchau.